Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos meditar num assunto intitulado 5 requisitos para ouvir Deus. É um tema que está localizado no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Estamos vivendo em um mundo de velocidade. As informações surgem instantaneamente e para você ouvir alguma coisa é muito difícil. Parar então para ouvir a voz de Deus, para muitos, nem pensar. Isso é coisa de louco. Existem milhares, mas milhares de cristãos que nunca ouviram a voz de Deus e jamais tiveram uma experiência real com Ele. Contudo, é preciso saber que Deus é uma pessoa que tem uma voz que pode ser ouvida por todos os seres humanos sem nenhuma exceção. Mas como reconhecer se a voz de Deus está falando com você? Está escrito: há tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. Para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Palavra escrita no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 e 11. Paulo está nos falando que o mundo tem muitas vozes e todas elas têm um sentido e que precisamos ouvir aquelas que fazem sentido para a situação que estamos enfrentando. Ouvir aquelas que realmente venham de Deus, pois é a única que pode nos levar à vitória. Ouvir a voz de Deus é uma das experiências mais lindas que um ser humano pode ter, uma coisa excelente da fé cristã. Por ser uma pessoa, Deus tem uma personalidade e tem um jeito de pensar próprio. Então nós precisamos aprender sobre o caráter dele para saber como nós devemos nos relacionar com ele. O Senhor diz: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e eu não ajo como vocês agem. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Deus fala constantemente com as pessoas, porém muitas vezes ele não é ouvido por elas, porque essas pessoas não conhecem a sua voz, ou estão tão absorvidas por pensamentos de como enfrentar a crise por que estão passando, para tomar uma decisão importante. Esquecem, não prestam atenção na voz de Deus. Mas, na maioria dos casos, as pessoas não ouvem a voz de Deus porque falam muito e têm enorme dificuldade para ouvir. Dessa forma, em seu relacionamento com Deus, falam demais, apresentando seus problemas e fazendo petições
não conseguir ouvir sua voz e discernir sua vontade. Então hoje nós vamos ouvir e saber quais os requisitos para que a gente possa ouvir Deus. O primeiro requisito para ouvir Deus, devemos conhecer Deus. A Bíblia Sagrada é um manual para a vida do cristão. É ali que nós encontramos resposta para todas as perguntas possíveis e imagináveis que alguém possa fazer. Então, portanto, um contato diário com a Bíblia vai ser o caminho seguro para conhecer Deus. Conhecer a sua vontade, pois ele deixou bem claro nela, na Bíblia Sagrada, como podemos conhecê-lo e fazer a sua vontade. Como foi dito, Deus fala com todos os seres humanos, inclusive com os incrédulos, mas nesse caso, apenas o que for necessário para levá-los a conhecê-lo. Com seus filhos, ele fala claramente, porque seus verdadeiros filhos conhecem a sua voz. Está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras escritas no livro de João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. Sabe, irmãos, infelizmente, milhões de pessoas que se dizem cristãos oram, mas não oram a um Deus verdadeiro. Oram a um Deus falso e acreditam que estão orando ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Mas na verdade, essa oração é feita a deuses estranhos, não um Deus verdadeiro. O segundo requisito para ouvir Deus é preciso estar de bem com Deus. Então é preciso estar de bem com Deus. Se nós não estivermos de bem com Deus, não vamos ouvir a sua voz, de maneira alguma. Nós sabemos que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Deus é um Deus santo e o homem pecador. Existe um grande abismo que separa o homem de Deus. Nossos pecados, que não são confessados em oração, fazem essa separação, fazem uma parede entre o homem e Deus, uma parede que separa o homem de Deus. Quando estamos de bem com Deus, a coisa é diferente. Nós podemos ouvi-lo. E para estarmos de bem com Deus, precisamos receber a Cristo Jesus como nosso Senhor e único Salvador de nossas vidas. Está escrito também: contudo, aos que o receberam, aos que creram
creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não são palavras minhas, são palavras descritas nos livros de João, capítulo 1, versículo 12. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Palavras escritas no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Somos convidados por Cristo. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Palavra descrita no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Portanto, irmãos, conhecer Cristo Jesus implica arrependimento, crendo que Ele é o único que pode perdoar nossos pecados, pois entregou a sua vida na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, irmãos, Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador, e por meio de quem podemos conhecer a Deus e experimentar o amor e o plano de Deus para nossas vidas e estarmos de bem com Deus, nosso Pai. Cristo Jesus é o único caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras declaradas no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Com essas palavras e com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus ligou o abismo que nos separa dele. Quando ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, em nosso lugar, ele pagou o preço de nossos pecados. Portanto, irmãos, se nós dissermos que não temos nenhum pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não estará em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não são palavras minhas, são palavras declaradas na Bíblia Sagrada, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Terceiro requisito para ouvir Deus é preciso estar de bem com os outros. O amor ao próximo é o ensinamento mais forte vindo de Cristo Jesus. Cristo mesmo falou que existem somente 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. É através desse amor que podemos colocar em prática todos os demais ensinamentos da Bíblia. Quero dizer, todos os ensinamentos da Bíblia. Esse foi um dos principais legados deixados por Cristo Jesus para os seres humanos. Amar o seu próximo como a si mesmo. A parábola do bom samaritano expressa bem
esse ensinamento e deve refletir na vida de cada ser humano e serve como um exemplo inspirador em nossos dias, quando se fala muito de empatia, mas que na prática nem sempre aparece. Essa parábola nos mostra a empatia como um exemplo diário a ser seguido, um exemplo prático de amor ao próximo, que é ajudar sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, se importando com a vida do outro, tratando-o com respeito. Amar ao próximo implica em amar a si mesmo. Uma vez que só podemos ajudar aos outros quando nós nos amamos a nós mesmos. Portanto, irmãos, nosso relacionamento com as outras pessoas é importante para Deus. Veja o que está escrito. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, será réu de fogo do inferno. Portanto, se estiverem apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem apresentar a sua oferta. Palavras descritas no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 24. A oração do Pai Nosso é clara. Ela fala claramente: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos pecadores. Você já pensou nessas palavras? Elas são ditas. Como é que poderemos estar na presença do Pai, ouvir a sua voz, se estamos em falta com nós mesmos? Porque nós não aprendemos a perdoar. Se você tem alguma amargura no teu coração contra alguém, não adianta você pedir perdão a Deus, porque Ele não vai perdoar. Porque a palavra do Pai Nosso é clara. E você está confessando suas faltas. Então perdoa primeiro o teu irmão. E depois fale com o Pai pedindo perdão. O quarto requisito para ouvir a voz de Deus: invista tempo nesse relacionamento. Invista tempo em Deus. Invista tempo para com Deus. Reserve um tempo regular para ouvir mensagens de Deus para as suas orações. O bom cristão, ele lê a Bíblia. Ele vai aos cultos. E ele ora. Crie o hábito de ouvir. Crie o hábito de orar. Investir tempo no relacionamento com Deus é uma decisão individual.
Uma decisão que fará toda a diferença nos resultados obtidos no seu futuro. Ler a Bíblia, orar, é muito importante. É de veras importante. É importante porque você, orando, lendo a Bíblia, você vai aprender a reconhecer a voz de Deus. Orar é falar com Deus. É como se estivéssemos falando com um amigo em quem nós confiamos e podemos abrir o nosso coração. Quando você fala com um amigo, você abre seu coração. Um amigo que você confia. E quando você fala com Deus, cada vez que você fala mais e mais confiança você vai ter. E, consequentemente, a cada dia que passa, aumentamos nosso relacionamento. Aumentamos a intimidade com Ele. E podemos perfeitamente ouvir a voz dele. Lembre-se de que Deus ama você. Que Deus tem planos para a sua vida. E sabe qual é o principal plano de Deus para a sua vida? Aquilo que foi declarado por Cristo Jesus, quando ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Não são palavras minhas, são palavras descritas na Bíblia, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. E ele vai além. Além de querer dar vida, ele vai além. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Declaração feita no livro de João, capítulo 3, 16. Então lembre-se, irmão, de que orar é estar com Deus, é desfrutar da presença de Deus. Mas orar não é só falar e pedir, não. Orar é também ouvir. E quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais iremos ouvi-lo. E mais vamos conhecer a sua voz. Ouvindo a sua voz e seguindo ele, com toda certeza nós vamos estar aptos para reconhecer a sua voz, não nos deixando enganar por outras vozes. Tem muita gente se enganando, pensando que está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz do inimigo, do demônio. A chave de tudo isso é esquecer fórmulas e truques para ouvir Deus. A chave verdadeira é se concentrar em desenvolver o tipo de relacionamento com Ele que nos vai capacitar a ouvi-lo, falando regularmente com a gente. Uma coisa é certa, irmãos. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais poderá desfrutar de conversas contínuas com Ele. Mais e mais Deus usará essa conversa para transformá-lo na pessoa que Ele quer que você seja no futuro.
a pessoa que ele quer que você se torne. Quinto requisito, o quinto requisito para ouvir a voz de Deus: reconheça que Deus se comunica de muitas formas diferentes, mas na maioria das vezes através da sua mente. Nosso relacionamento com Deus, ele é muito parecido com o relacionamento com um amigo íntimo. É muito parecido. Da mesma forma que queremos conhecer a fundo nossos amigos, e nós nos sentimos bem com a sua presença, assim também deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos querer conhecer Ele a fundo, nos sentir bem com a sua presença, criar uma intimidade verdadeira com Deus. É fruto de um relacionamento diário, um relacionamento pelo qual queremos conhecê-lo, aprendendo sobre a sua personalidade, identificando a sua voz. Uma coisa certa, irmãos. Quanto mais próximos estivermos dele, maior será a nossa intimidade. E como consequência, mais fácil ficará de saber quanto é Ele que está falando conosco. Contudo, como eu falei no início, Deus fala de várias maneiras diferentes para se comunicar com seus servos. Ele pode falar através de pessoas, através de situações do nosso dia a dia, através de sua palavra na Bíblia, ou mesmo através de formas sobrenaturais, anjos, visões, milagres e maravilhas. Mas com toda certeza, Ele fará com mais frequência através dos nossos pensamentos. A voz de Deus pode ser ouvida no nosso interior. As pessoas muitas vezes falam que é a consciência, a nossa consciência. Mas verdadeiramente é o Espírito Santo falando conosco, para nos dar bons conselhos, para falar a vontade do Pai. Está escrito: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, não é a consciência que pesa do cristão. É o Espírito Santo falando: olha, o caminho é esse, vai para o outro lado. Não são palavras minhas isso não. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Portanto, irmãos, para ouvir a voz de Deus é necessário eliminar o som de outras vozes em nossa mente. Isso eu só posso fazer, você só pode fazer através da leitura diária da Palavra de Deus. Leitura diária da Bíblia. Pois a Palavra de Deus fala conosco
e ela aponta para Cristo Jesus, que é o cumprimento de toda a palavra. Está escrito: a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Mas a grande diferença, irmãos, é que a fé é gerada pelas verdades bíblicas, enquanto que a incredulidade é gerada e fortalecida pelas inverdades. Para encerrar, irmãos, quero deixar claro que ouvir a voz de Deus é muito importante, mas não deve ser o objetivo principal do cristão. Porque o nosso principal objetivo deve ser termos um relacionamento íntimo com Deus, nos tornando mais maduros espiritualmente. E quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, ouvir a voz dele se torna uma prática do dia a dia. Amém.